Você já prestou atenção como é que você se comporta diante das dificuldades, diante das guerras espirituais? Neemias, ele era copeiro do rei. E chegou o momento da sua vida que ele recebe uma notícia que muda totalmente a sua história. E essa notícia falava que Jerusalém estava totalmente destruída. Através dessa história, vamos aprender grandes lições que servem para fortalecer a nossa vida nos dias de hoje. No capítulo 1 do livro de Neemias, a palavra vai dizer que quando ele recebe aquela notícia, ele se assenta e começa a se lamentar. Ele chora muito pelo peso daquela notícia. Talvez eu e você teríamos a mesma atitude. A gente ia chorar muito, a gente queria recorrer para alguém, mas a atitude de Neemias não foi recorrer para nenhum recurso humano. A atitude de Neemias foi orar e jejuar ao Senhor. Observamos também que Neemias ele começa a confessar os pecados da nação e também lembrar a Deus as promessas que Deus tinha feito lá no passado. E sabia ele que só Deus poderia transformar a situação do seu povo. Quando a gente olha o capítulo 2, você vai perceber que tem um intervalo aí do capítulo 1 para o capítulo 2, mais ou menos 3 meses. O livro de Neemias mostra que Neemias era um homem de oração, ele gostava de orar. Então entendemos que esse intervalo aí até o capítulo 2, Neemias estava firme no seu propósito. Então Deus, na sua soberania, se utiliza do rei em observar a tristeza no semblante de Neemias. Então Neemias conta a situação do seu povo e pede autorização para ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Observamos aqui que Neemias, um homem de oração, ele teve coragem. Por quê? Porque a sua fé, a sua obediência fez com que ele agisse. E qual foi o seu agir? Foi contar, foi dizer realmente a situação do seu povo. E Deus que estava no negócio e Deus que tinha propósito naquela situação fez com que o rei autorizasse Neemias chegar ou Neemias ir para a sua cidade. Quando a gente observa nos capítulos 3, 4, 5 por diante, a gente observa que Neemias chega e contempla as ruínas, né, daquela cidade. A cidade realmente estava totalmente destruída. O povo estava sendo humilhado, tinha que vender as suas terras para sobreviver. Estava um caos. O povo também estava distante de Deus de modo espiritual. Só que Neemias ele é estrategista. Ele começa a separar grupos para reconstruir aqueles muros. Só que você precisa entender que todas as vezes que a gente vai fazer a obra do Senhor, quando a gente está empenhado, vai se levantar Sambalate, aquele que não está de acordo com o nosso empenho. E não foi diferente com Neemias. Apareceu Sambalate querendo saber de onde vinha essa autoridade para ele reconstruir os muros. Mas eu quero dizer para você que Neemias ele era um homem determinado, ele era perseverante. Ele sabia que o povo de Israel, o povo de Deus, ele precisava que a sua cidade viesse estar fortificada, tivesse uma defesa. Ele não queria que fosse um povo mais fraco, um povo que as pessoas olhavam e humilhasse, desprezasse. Não, Neemias tinha uma convicção no seu coração. E ele fala no capítulo 6, o verso 3, que ele tinha começado uma grande obra e ninguém poderia parar essa grande obra. E o livro vai nos dizer que muitas vezes aqueles homens, né, os opositores, se levantaram para querer parar Neemias. E até agentes secretos, né, ou infiltrados, colocaram ali no meio do povo para querer fazer com que Neemias entristecesse. Só que quando a gente observa que um copeiro do rei, Deus se utilizou e fez uma grande transformação naquela nação, a gente observa que Deus é quem nos capacita.
Talvez você olhe para você mesmo e não se sinta nada, né? Você não tem nome, você não tem status, você olha e vê que não tem nada apresentável, né? Não tem ferramentas necessárias. Mas quando você olha para a vida de Neemias, você observa que quem capacita, quem chama para uma determinada obra é o Senhor. E talvez Deus está lhe chamando para reparar, sim, muros. E talvez você pergunte, mas que muros são esses? Pode ser o muro da sua própria fé, a sua fé que está abalada, a sua família que está desequilibrada, a sua família que está precisando de uma restauração. Pode ser também até o seu ministério. Enfim, não importa. Aprendemos que é Deus que, com a sua soberania, chama aquelas pessoas improváveis para fazer a sua obra. Então, se você está se sentindo assim, não se preocupe, porque Deus tem os seus meios, os seus planos para que no final tudo acabe em bênção, tá certo? Se você gostou dessa palavra, compartilhe para aquele irmão, para aquela irmã que precisa receber esta mensagem. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.